Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e principalmente de oração. Então, o tema de nossa palestra de hoje chama-se De Volta para Casa. E a ideia central desta palestra é a nossa reconexão com o nosso Pai. Nós fomos buscar inspiração para essa palestra em vários livros. Os dois principais livros que nós buscamos são Pensamentos que Ajudam, são livros que nós indicamos ali fora, de José Carlos de Lucas, e Alguém Me Tocou, também de José Carlos de Lucas. Outro livro que nós buscamos para ilustrar essa palestra é o Sermão da Montanha, do filósofo espiritualista, que eu recomendo, que é um livro belíssimo, Huberto Rodin. E também vamos conhecer a oração do soldado desconhecido, que está no livro O Poder da Oração que Cura, do Dr. Larry Dorsey. Muito bem. Mas vamos iniciar a nossa palestra, como eu gosto sempre de iniciar, lembrando da presença de Jesus entre nós, porque Jesus nos prometeu, em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali estaria Ele no meio deles. Então damos graças a Deus e graças a Jesus por estar aqui conosco, na sua presença, na sua emanação, pela capacidade fluídica que Ele tem, consegue estar em vários locais ao mesmo tempo e seguramente sentimos esses fluidos positivos de sua presença. E na certeza, meus irmãos, da presença de Jesus, gostaria de convidá-los a lhe agradecer por todo o seu amor, por toda a sua proteção e por toda a sua boa nova, que é o seu Evangelho. Rogando que os ensinamentos deste seu Evangelho possam nos iluminar em toda a nossa jornada evolutiva, e que possamos tirar proveito dos seus ensinamentos, que seguramente a nossa estrada será menos árdua, mas que será árdua, será, isso não tenho a menor dúvida. Essa é um dos motivos da nossa reencarnação. E nós vamos iniciar esta palestra de hoje, lembrando de uma parábola que a mim me toca muito, que todos conhecem. É difícil você distinguir qual a melhor parábola que Jesus utilizou para nos ensinar o verdadeiro sentido da vida cristã, mas essa em particular me toca, e talvez toque a muitos dos senhores, que é a parábola do filho pródigo. Acho que todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo, mas mesmo assim vamos lembrá-la. Disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo dele disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe na propriedade. E o pai repartiu os recursos entre eles.
E não muitos dias depois, o mais novo pegou tudo que o pai havia lhe dado e partiu para o exterior, para um outro país. E lá viveu com toda a mordomia que o dinheiro, que a riqueza que ele havia herdado do pai podia trazer, com mulheres, com bebidas, com orgias, comidas, com falsas amizades, enfim. Uma situação que dificilmente acontece hoje, não é verdade? Hoje isso não acontece. Só há 2000 anos atrás. Mas o dinheiro acaba. Todos nós sabemos disso. O bem material acaba. Aliás, ele não acaba, ele passa de mãos, não é? E esse filho, quando se viu pobre, sem um centavo, abandonado pelos falsos amigos, num país estrangeiro, onde naquela época, naquele exato momento, aconteceu uma peste terrível. Então, para piorar, além de pobre, desempregado, num país distante, ele ainda estava sujeito a ficar doente. A única coisa que restou a ele foi se empregar. Olha, ele que tinha um pai, que tinha uma propriedade, que tinham vários empregados, passou ele a ser um empregado. E como judeu, para humilhar mais, para piorar mais ainda a situação dele, como judeu que ele era, na cultura judaica, até hoje tem algumas restrições, mas naquela época, o judeu não come carne de porco, porque ele acha uma carne impura. No país aonde esse filho estava, era normal, como se fosse no Brasil, como se fosse na Rússia, onde se come muita carne de porco, né? Mas para ele, para a cultura, para os valores dele, aquela era uma carne impura. E o único emprego que ele conseguiu foi para apacentar os porcos de um cidadão que criava porcos. Ou seja, além dele considerar aquele animal como um animal impuro, ele ainda tinha que tomar conta daqueles animais e dar de comer àqueles animais. E todo mundo sabe que porcos, principalmente naquela época, comem lavagem, comem o resto das comidas humanas, né? Que os humanos comem. E a fome dele era tão grande que ele sentia vontade de comer a própria comida dos porcos. E aí, um dia ele caiu em si. E pensou consigo: após levantar-me amanhã, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não mais sou digno de ser chamado teu filho. Faze a mim, Pai, como um dos seus assalariados. Olha como a situação dele mudou. Ele que era filho do proprietário, passou um sofrimento tão grande que agora, para ele já bastava ser um assalariado, porque o assalariado do pai dele vivia melhor do que ele estava vivendo. E assim ele fez, voltou para a casa do pai. E o pai dele, ao vê-lo ainda de longe,
ao invés de fazer talvez como um de nós, como a grande maioria faria, esperasse que ele chegasse até o pai, abaixasse a cabeça, pedisse perdão, né? Reconhecesse seus erros, se humilhasse diante do pai. Não, o pai, quando o avistou, não esperou um segundo, saiu correndo ao encontro ao filho. Vejam que cena linda, uma cena que cada um de nós, que somos pais biológicos, seguramente sentimos no coração. Quando um filho que nós não vemos há muito tempo, há muitos anos, a alegria de rever. Então o pai saiu correndo ao encontro deste filho, e Jesus conta que este pai abraçou e beijava incessantemente esse filho, quase o sufocando, de tamanha era a alegria do pai. E o filho disse para o pai aquilo que ele vinha mentalizando, ele veio memorizando, ele veio quase que um mantra para ele dizer, porque ele não tinha outras palavras para ele dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser seu filho, de ser chamado seu filho. E aí o pai interrompeu e virou-se para os seus empregados e disse: trazei para fora a principal estola. Estola era aquela vestimenta que se usava. Trazei uma sandália para ele, trazei um anel para o seu dedo. Pegai o novilho mais cevado e sacrificai-o, e nos deleitemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então nós temos que começar a refletir sobre esta parábola, e daí que eu acho a principal mensagem dela. Muitas vezes nós encontramos, até por ignorância nela, já tem uma história bem bonita, que é o reencontro de um pai com o filho. Tem a história bonita do filho reconhecer que a casa do pai, voltar para o convívio do pai. Tem a história bonita do pai não recriminar o filho, mas a história mais bonita, a reflexão mais bonita que nós temos que tirar desta história é que este filho pródigo somos todos nós, perdidos muitas vezes, e que o pai, que é o nosso Pai de todos, é o Pai Celestial, estará sempre à nossa espera de braços abertos, ansiando para nos abraçar, para nos beijar, ao menor sinal de arrependimento nosso, no sentido de retornarmos à casa do Pai. Por isso o título desta palestra: De volta para casa. E é este convite que os autores querem nos fazer: voltarmos à casa do Pai, de onde nós não deveríamos ter saído, onde além do amor nós temos a proteção. Mas é evidente que isto não é material, porque disso
nós já tivemos e muitas vezes perdemos, mas o amor do Pai nós não perdemos nunca. Sobre os filhos pródigos, Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz exatamente o seguinte: examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo outras modalidades de vida. Não se detém apenas a pessoas que têm posses. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância, acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Em todo lugar tem filho pródigo, porque o filho pródigo é o que retorna, é o que gasta e que retorna, mas é o que gasta e muitas vezes não é coisas materiais. E Emmanuel dá exemplo: grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões que lhe foram aquinhoadas. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a sua imaginação e a sua sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e até do crime. Em toda parte, diz Emmanuel, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidade. Ou seja, não se gasta só dinheiro, não se esbanja desnecessariamente só dinheiro, se esbanja saúde, se esbanja saber, se esbanja tempo e oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Vale inclusive quantos de nós olhamos para pessoas que têm muito menos do que nós, e poderíamos dizer isso que Emmanuel diz aqui: quantos trabalhadores pequeninos, trabalhadores na seara do Cristo, na seara do bem, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. De hora em hora, milhares de vozes proferem exclamações iguais a essa. Quantos que têm menos do que eu são felizes, e eu que tenho tanto me sinto tão infeliz. Pode ser, meus irmãos, que algum de nós estejamos passando por um vendaval como esse que passou o filho pródigo, sem dinheiro, sem amigos, com a saúde debilitada, sem horizontes,
sem saber nem mesmo para onde ir, com receio de nos mostrarmos aos outros tamanha nossa vergonha do que tenhamos feito, do que tenhamos desperdiçado. As culpas que carregamos nos envergonham tanto, e o fracasso parece ser o nosso único e infamante troféu. Mas Jesus, como nós já descobrimos, sabia exatamente por que dizer cada palavra. Jesus sabia exatamente que nós um dia nos sentiríamos exatamente assim. Como muitos podemos estar nos sentindo hoje que eu digo, não necessariamente aqui, neste grupo de irmãos, mas hoje como seres humanos, muitas vezes nos sentimos assim, e por isso que ele contou esta parábola, não para contar uma história bonita do reencontro de um pai com um filho, mas principalmente para nos afiançar que a hora que quisermos, e só depende de nós, é muito importante, a hora que nós quisermos regressar à casa do Pai, para termos todo o acolhimento que só um Pai infinitamente misericordioso, de amor infinito, de bondade infinita pode ter, a hora que nós quisermos, nós podemos voltar. E como se dá esse regresso? É claro que esta casa não é uma casa física. Este regresso se dá pela reconexão espiritual entre a criatura e o Criador. Jesus, ao contar esta parábola, sabia que um dia nos sentiríamos desse jeito. Ele sabia que um dia a gente se acharia autossuficiente, que nós viveríamos exclusivamente de aparências e superficialidades, que embora sendo espíritos, tomaríamos os bens da terra como as conquistas mais importantes da nossa vida. Mas sempre chega o dia em que as condições terrenas se modificam. A vida material é uma gangorra, o dinheiro muda de mão, as coisas materiais mudam de mãos, porque as coisas materiais, inclusive o dinheiro, são empréstimos que Deus nos dá. Nós somos apenas fiéis depositários, e eles servem única e exclusivamente para nos avaliar qual é a relação que nós temos com eles. Relação de possuidores ou de possuídos por eles? Sim, porque há uma diferença, e nós vamos ver isso adiante. Sabendo disso é que Jesus contou a história do filho pródigo. Mas há uma saída, porém, e é isto que o Cristo queria nos mostrar, e ainda quer nos mostrar. O filho pródigo se arrepende da sua vida mundana e decide voltar para casa. Muitos, talvez até algum de nós aqui, poderiam imaginar que o pai não deveria receber o filho ingrato e filho insensato e dissoluto, mas não.
nós sempre corremos o risco, incorremos no equívoco de achar que o nosso Pai maior é igual a nós, que o nosso Pai maior age como nós, pais biológicos. E o Pai celestial, o Pai da parábola, que quer dizer o nosso Pai celestial, quando o filho chega sujo, com roupas rasgadas, com os pés descalços e extremamente abatido, como muitos de nós muitas vezes nos sentimos, o Pai o recebe amorosamente. E é assim que o Pai nos recebe quando nós retornamos à casa dele, quando nós nos reconectamos com ele. Ele faz uma festa. Essas palavras lindas, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e eu o reencontrei. Quantas vezes, meus irmãos, e eu falo por mim, quantas vezes no momento de maior sofrimento nosso, nós gostaríamos de ouvir estas palavras. E esse Pai amoroso, que nós muitas vezes gostaríamos de ter diante de nós, depois de ter nos resgatado do fundo, do fundo, do fundo daquele poço mais profundo, onde algumas vezes nós já nos encontramos. E aquele Pai amoroso nenhum sermão pronunciou. Ao contrário, Jesus narra que o Pai recebe o Filho com beijos e abraços. Manda que os empregados tragam roupas, sandálias, até um anel, para que ele se sentisse bonito, né? O simbolismo do anel era uma joia, para que ele se sentisse integrante. E manda fazer, ordena que se faça uma grande festa para a chegada do Filho. É isso que acontece quando cada um de nós, isso é dito pelos nossos mensageiros espirituais, quando um irmão é resgatado, desencarnado ou não, quando é resgatado do caminho do mal para a luz, há uma festa, há uma celebração de alegria, porque aquele irmão estava perdido e foi resgatado. O simbolismo da parábola nos permite a interpretação de que o filho que se afasta da casa do pai, num gesto de rebeldia e cobiça, estava se afastando da sua essência divina. Prestem bem atenção nisso. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos nos afastando da nossa essência divina. Então, o que nós concluímos é que quando o filho se afasta da casa do pai, ou seja, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da nossa essência divina, porque há uma desconexão entre o filho e o pai, entre a criatura e o seu Criador. E desta forma, o filho passou a viver por conta própria, nutrindo-se apenas do elemento animal, do elemento instintivo, das sensações passageiras da matéria, como muitas vezes nós nos entregamos. Nos entregamos aos vícios, aos prazeres da matéria,
aos prazeres que o dinheiro traz, que a fortuna traz, prestígio, sexo, comida, bebida e, obviamente, falsas amizades. A sua ruptura com o pai o deixou carente do alimento espiritual. E esse alimento espiritual, dinheiro nenhum no mundo compra, porque ele é nos dado de graça. Assim, quando o seu dinheiro acabou, vieram a fome, vieram o vazio interior, a doença, a solidão, a miséria e principalmente a saudade da casa do Pai. É o que acontece conosco, quando muitas vezes chegamos em situação que nós sentimos a necessidade da presença do nosso Pai. E esse vazio, como eu disse, traz essa saudade da casa do Pai, e esta saudade nos traz a uma casa espírita, nos leva a uma igreja, seja ela de que religião for, nos leva a um templo de oração, porque é lá que nós nos sentimos reconectados. Mas Emmanuel tem uma frase no prefácio do livro Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, é isso? Se não me falha a memória, que ele diz o seguinte: não existe divisão entre o altar e a natureza. A oficina para que nós devemos trabalhar, tanto pode ser no altar quanto na natureza. Ou seja, qualquer coisa que nós façamos na vida, nós devemos fazer como um ato espiritual, como uma atividade espiritual, ou seja, com o nosso pensamento elevado, que isto já é uma adoração. Andrei Moreira, no seu livro Reconciliação, ele explica bem essa reconexão entre o Pai e o Filho, entre a criatura e o seu Criador, quando ele diz: quando o espírito se aparta do Pai e tenta burlar a lei, ele vive naturalmente o efeito da falta, da ausência do alimento afetivo e espiritual que lhe nutre o coração. A mente e a inspiração, encontrando a miséria moral e a miséria espiritual. Então, meus irmãos, quando nós ficamos apartados de Deus, apartados de suas leis e de seu amor, nenhum bem do mundo pode nos dar paz de espírito, nenhuma glória terrena pode preencher as necessidades da nossa alma, nenhum sexo pode nos dar amor, nenhum dinheiro é capaz de nos dar riqueza de espírito, nenhuma joia compra o coração de uma mulher, porque falta o elemento essencial, falta a dose do amor divino envolvido em qualquer um desses atos. Observemos que o equívoco do filho pródigo foi centralizar a sua vida no que é transitório, naquilo que ele não vai levar. Esse é o nosso grande esquecimento.
e que nos traz grandes aborrecimentos. Nós nos apegamos naquilo que nós não vamos levar e esquecemos de aumentar a nossa bagagem daquilo que nós realmente vamos carregar por toda a nossa vida. O filho pródigo se esquece que a fonte que lhe nutre a alma de amor, beleza e afetos constantes vem de Deus, vem da ligação dele com o Criador. E essa fonte que é Deus está, meus irmãos, no coração de cada um de nós, não está muito longe. Foi por isso que o Cristo, quando lhes perguntaram quando chegaria o reino de Deus, onde estaria o reino de Deus, e ele simplesmente responde: quando o reino de Deus chegar, não está aqui, nem estará acolá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então, meus irmãos, esta fonte que nos alimenta o Espírito, que é Deus, está no coração de cada criatura. E esta parábola, muitas podem interpretar que ela é contra a aquisição, a conquista de bens materiais. E por isso eu decidi enriquecê-la com um trecho do livro Sermão da Montanha, de Humberto Rudin, que é uma leitura fantástica, que eu recomendo aos senhores. Num trecho em que ele diz o seguinte, o filósofo Humberto Rudin, no livro O Sermão da Montanha, capítulo 1, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Não estranham o pelo Espírito, é pelo mesmo, não é de Espírito ou do Espírito. Isso é um erro que vem ao longo de séculos, né? Mas não é tema agora, é muito interessante, inclusive ele explica o porquê neste livro. Então, para mostrar que não estamos condenando esses saudáveis prazeres do mundo, todos eles necessários na sua justa medida, nunca vamos nos esquecer das palavras de Paulo, quando disse que tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Então esse discernimento nós temos que ter. Então, na sua justa medida, quer dizer isso. Ganhar dinheiro não é pecado, ganhar muito dinheiro também não é pecado. Para usar um termo, pecado, que não se usa muito dentro da doutrina espírita, mas é uma coisa que nós herdamos e fica mais fácil o entendimento, não é errado. Errado é a utilidade que fazemos ou não desse pouco ou muito dinheiro. Então Humberto Rudin diz o seguinte: o verdadeiro abandono, porém, não consiste em uma fuga ou deserção externa, mas sim de uma libertação interna. O abandono não é você abandonar aquilo que você tem, abandonar e ficar, poxa, eu fui obrigado a me desfazer. Não, o verdadeiro abandono é você se libertar daquilo. E ele diz, por exemplo, uma frase fantástica. Ele diz: pode um milionário possuir externamente os seus milhões e estar internamente liberto deles. Veja como depende da maneira que você se apega. Como pode também um mendigo não possuir bem nenhum e, no entanto,
viver escravizado pelo desejo de os possuir. Isso é filosofia. Quantos não têm condições de possuir e vive possuído pelo desejo de possuir? E com isso deixa de viver outras realizações que estão acontecendo ao seu lado. Então o nobre é você possuir sem ser possuído. E ele conclui o raciocínio dizendo: e neste caso é ele, o mendigo, escravo daquilo que não possui, assim como o milionário pode ser livre daquilo que possui. Este possui sem ser possuído, aquele é possuído pelo que não possui. E voltamos ao retorno do filho pródigo, reafirmando que esta reconexão com o Pai, que simplesmente está aguardando nossa volta para nos abraçar e para nos beijar. Nosso retorno passa, meus irmãos. Nós demos a situação, agora vamos encontrar a maneira de sairmos desta situação. Vamos encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. Esse nosso retorno para a casa do Pai passa primeiramente pelo alto amor. Passa pela humildade de nós acolhermos as nossas dores. Passa pela humildade de nós reconhecermos os nossos equívocos. Porque só quando nós reconhecemos os nossos equívocos é que nós conseguimos olhar para o céu e pedir ajuda. Mas tem que ser com alto amor, não com recriminação, não nos culpando. Nós todos somos aprendizes nessa estrada evolutiva. Então, o autoconhecimento é muito importante, mas se ele não vier procedido pelo alto amor, ele vira um martírio. Você não se perdoa e fica enjaulado na culpa, porque fica remoendo os seus equívocos, e aí você não sai daquela masmorra e, consequentemente, não consegue voltar à casa do Pai, vai continuar apacentando porcos a vida toda. Outra coisa que nós devemos ter: acolher as nossas lutas, reconhecer as nossas sombras, mas também reconhecer as nossas conquistas e os nossos valores, porque sim, nós temos valores, nós temos conquistas, e assim nós vamos recuperar a nossa dignidade de filhos de Deus em processo de crescimento. Além do alto amor, do reconhecimento das nossas limitações com amor, é muito importante nos reconectarmos com o amor dos nossos irmãos, fazermos as pazes com os nossos desafetos, com as pessoas que nos magoaram, com aqueles a quem nós magoamos. Isso tudo faz parte da reconexão com o Pai. E finalmente, meus irmãos, nossa reconexão se completa na trilha da caridade, pois se o egoísmo é o que nos aparta de Deus, o amor é o que nos une a Ele. A caridade é um bálsamo, é um remédio para quem está sofrendo, porque ele faz bem muito maior a quem dá.
O coração de Deus é porta sempre aberta e aconchegante, mas não adianta ficar do lado de fora, diz o autor. É preciso entrar, mesmo com os pés sujos e roupas rasgadas, mas com o desejo sincero de recomeçar. E a melhor maneira de nos reconectarmos com o coração de Deus é através da oração. Vejam, é um conjunto de atitudes, seja dor física ou seja dor emocional. Se nós não mudarmos a nossa atitude, vai continuar doendo. Não tem jeito. Então, nós temos que mudar para fazermos a nossa reconexão com a casa do Pai, para nos tornarmos esse filho pródigo que retorna ao convívio do nosso Pai. Nós precisamos de um conjunto de atitudes. Citamos a caridade, citamos o alto amor, o reconhecimento dos nossos equívocos e das nossas limitações, mas principalmente temos que finalizar com a oração. A oração é fundamental. Então, a oração é tão importante que Jesus fez questão de nos deixar um exemplo de oração, que é o Pai Nosso. Mas desta oração, nós queremos destacar apenas 2 pontos. Muitas vezes nós a recitamos sem refletir sobre o significado das suas palavras. Não lembramos nem que ela tem uma pegadinha, para trazer assim para um termo atual. Quando Jesus nos ensina a dizer: Pai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos mesmo? Imagina se o nosso Pai fosse fazer a nossa vontade, né? Imagina se o nosso Pai fosse fazer literalmente a nossa vontade e nos atendesse literalmente no que nós pedíssemos. Neste momento, Ele não nos perdoaria, porque afinal de contas, nós estamos pedindo a Ele que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós sabemos que nós ainda não conseguimos. Mas por que nós não queremos? Não, porque nós estamos neste estágio que ainda não conseguimos todo, mas podemos ir praticando. Isso é muito bom lembrar dessa passagem, para também nós lembrarmos que muitas coisas que nós pedimos ao nosso Pai, e Ele não nos dá, sobre outros assuntos, nós nos revoltamos, mas com certeza é porque não nos fará bem, porque ainda nós não estamos preparados para recebê-los. E para finalizar, meus irmãos, tem uma oração que mostra a força de Deus, que Deus nos traz, através da oração do soldado desconhecido. Esta oração, como eu disse, está no livro O Poder da Oração que Cura, do Dr. Larry Dorsey. Diz a oração: pedi força a Deus para poder mandar. Ele me fez fraco para que eu aprendesse a obedecer. Pedi saúde a Deus para poder fazer coisas grandes. Ele me deu a doença para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi dinheiro a Deus para poder ser feliz.
Ele me deu a pobreza para que eu fosse sábio. Pedi poder a Deus para ter o respeito dos homens. Ele me deu a fraqueza para que eu pudesse sentir a necessidade de ter Deus. Eu pedi todas as coisas de que gosto a Deus, para poder aproveitar a vida. Ele me deu a vida, para eu poder aproveitar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo que eu precisava. Apesar de tudo, minhas orações não expressadas foram atendidas. Sou, entre todos os homens, o mais rico e o mais abençoado. É com esta humildade que nós devemos nos dirigir a Deus. E é por isso que nós vamos encerrar essa nossa reflexão com uma oração, sim, de José Carlos de Luca, que tem a ver com o filho pródigo, com o retorno à casa do Pai, que é um convite que nós fazemos a todos aqui. Como é reconfortante a reconexão. Um dos livros que nós recomendamos aqui, para aquelas pessoas que têm dificuldade, que é natural, de orar, de entabular uma oração, porque ainda está muito preso a concepções de orações, né? Daqueles pergaminhos que abriam para se fazer uma oração longa, é o livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Nesse livro, cada texto, e um desses textos nós refletimos aqui, com alguma licença poética, porque a gente tem que fazer uma adequação, mas a cada final de um texto, ele nos traz uma oração sobre aquele texto, sobre aquela reflexão. Então é o tipo de um livro que é bom a gente ter na cabeceira da cama. Antes de dormir, leia um texto que é reflexivo, um texto de 2, 3 folhas no máximo, e logo a seguir vem a oração sobre aquilo que refletimos. Vocês vão ver agora aqui, vão perceber nesta oração, onde ele agradece a Jesus e reconhece, agradece a Jesus por Jesus ter aproximado de Deus. Vamos à oração. Amigo Jesus, como me sinto afastado de Deus. Como a imagem que fiz de Deus estava tão distante do Pai que me criou com tanto amor e que continua velando por mim dia e noite. Obrigado, Mestre, por trazer Deus para tão juntinho de mim. Obrigado, Jesus, por ter tirado as flechas e as espadas de Deus e me trazer a visão de um Deus verdadeiro que me abraça, me beija, me veste com a melhor roupa e que é capaz de me fazer festa para mim pelo simples fato de voltar aos seus braços. Ajude-me, Jesus, a ver as pessoas como filhos deste mesmo Deus, Deus de amor e bondade, para que assim a minha felicidade seja completa por viver em harmonia com a família do meu Pai Celestial. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês e que Jesus vos acompanhe ao regresso aos vossos lares e até segunda-feira que vem.